que alguns fizeram. Eu fico assim, né? Vou falar que eu não sei como é a vida de vocês, mas eu imagino que não é fácil. Mas assim, eu sei que por isso que eu segurei, vou ter outra atividade. Boa noite, Ju. Porque eu não queria que vocês ficassem sobrecarregados. Porém, quando vocês não fazem a atividade, a gente dá um tempo que vocês não fazem, aí vocês já perderam de vivenciar aquele conteúdo, porque só eu falando aqui não dá, né? Não vai resolver, você tem que exercitar. Então, é um bom momento para você exercitar até. Ah, professora, eu não quis analisar, eu fui fazer em outro artigo, mas pelo menos eu fiz, aqui o artigo é esse, a análise é essa. Então, a ideia é que vocês possam estar sempre exercitando, né? Hoje, eu vou colocar o exercício de tópico frasal, porque é importante para o próximo encontro. Então, assim, eu fui analisar, né, as análises, eu acho que eu recebi 4 análises. Jéssica não colocou a análise dela. Eu até pensei que ela ia colocar, ela não colocou. Eu acho que ela fez a autoanálise do artigo dela e guardou para ela, não colocou lá. Pelo menos eu não vi, viu, Jéssica? É verdade, professora. Eu não fiz a análise. Assim, eu não coloquei a minha análise lá, né? Porque eu Mas já você tinha analisado. fez. Sim, sim. Isso é importante. Eu queria ver você fazendo a sua análise, Jéssica. Tá bom, eu vou Se postar lá no você grupo. puder postar depois alguma coisa lá, de acordo com aquele roteiro, vai ser muito bom. Tá bom. Então, a Jéssica, vê só, o seu artigo eu fui olhar, ele está legal. Acho que, como você falou, pelo que eu observei, né, em relação à linguagem, acho que você ainda está um pouco mais truncada, né, assim, na linguagem, mas isso é um exercício, né, e com o que a gente está fazendo aqui vai ainda melhorar, e não é só você que está escrevendo ali, né, é um artigo escrito a várias mãos. E, Na verdade, bom, eu não, somente não eu quero que falar estou muito, eu escrevendo, quero professora. ouvir algumas pessoas que fizeram a análise, se elas quiserem se pronunciar antes de mim, eu vou achar muito bom, certo? Porque é assim, eu só falando não é muito bom, não. Vocês têm que falar um pouquinho também. E tem gente aqui que fez a análise, tem gente que deu uma olhada, mesmo não fazendo a análise, mas foi lá olhar para ver pelo menos como era, né, que estava escrito lá o artigo, gentilmente cedido por você, mais uma vez eu reforço, que é muito importante. Inclusive, ontem eu fui, como Juliana colocou, eu fui para a sala de aula de Juliana e eu falei do que aconteceu, que eu achei maravilhoso, né? O fato de você ter colocado seu próprio artigo para a gente analisar, porque a gente faz em cima do que a gente já está estudando, né? Não precisa pegar nada de ninguém, a gente já pega o que a gente está estudando. E aí, como algumas pessoas analisaram e devem ter dado uma olhada, eu queria ouvir. Se alguém quiser falar alguma coisa, professor, olhei, eu achei isso, eu vi aquilo, eu vi as análises, tá? Mas aí eu queria ouvir vocês. Alguém quer falar? Ah, eu posso começar falando. Boa noite. Boa noite, Stephanie. Olha, eu fiz a análise do artigo. Eu gostei muito do artigo. Teve algumas partes, assim, que eu achei que poderia ter mais explicação, com mais detalhe, principalmente a questão do resultado e discussão. Que eu vi que lá eles colocaram mais. Como é que eu posso dizer? Eles colocaram mais. Deixa eu voltar aqui no artigo. Eu acho que faltou eles falarem um pouco dos resultados que essa aplicação iria ter na instituição. Eu senti falta disso nessa parte. Muito E bom. de resto, eu acho que a conclusão estava de acordo com todo o, o artigo. E isso, eu gostei de fazer a análise e foi bem legal. Eu não conheço nenhuma das referências também que tinham lá no Sim. artigo. E é isso. Eu acho, tipo, eu não sei se esse projeto foi para frente, né, mas eu acho que é um projeto muito bom, justamente para essa instituição e também para as outras, né, que tem esse problemas de dados que são Isso, que ficam bagunçados. verdade.
ou ficam acumulados, essas coisas. É isso. Pode falar. Pode falar, David. Boa noite, gente. Eu estou aqui no trabalho, mas eu vou fazer uma participação aqui breve. Eu li o artigo da Jéssica, achei muito bom, bem completo, achei bem, traz uma visão, né, dos problemas, e esse problema ele realmente se estende para muitas instituições de ensino, porque, no fim das contas, lidar com esses dados é algo muito técnico, muito específico. Para você conseguir buscar esses dados, você tem que ter um conhecimento específico. Muitas vezes, os professores estão ali, né, com diversas, né, funções, e às vezes é coordenador e é professor ao mesmo tempo. É necessaríssimo uma ferramenta como essa que foi desenvolvida nesse projeto. Das conclusões, assim, né, dos resultados. Concordo com a Stephanie no sentido de que eu achei que faltou um pouco de trazer essas evidências dos resultados. É, no sentido de, por exemplo, né, quando fala sobre a parte de testes, eu não percebi um aprofundamento, né? A parte de testes é somente a parte que vai evidenciar se aquilo que foi proposto de fato está sendo entregue. Então, vai testes de performance, testes de funcionalidade e também os testes realmente do usuário, né? Como foi no caso que ela trouxe com os stakeholders, que são as pessoas que trabalham lá, esse nome agora. Eu lembro só de um, que é Sérgio Campelo, que é o mesmo nome que é uma pessoa que eu conheço. Não é a mesma pessoa, mas é o mesmo nome, eu lembrei do nome. Mas assim, e aí trouxe essa informação de que esses testes existiram, mas não aprofundou nesse sentido. E isso traz uma robustez muito grande, sabe? Porque justamente queria validar de que aquilo que foi proposto, de fato, está sendo entregue, né? E aí trazer a metodologia de teste, o plano de testes, cobrir futuramente, né? Como falou, e futuramente pensar em projetar aumentar o escopo desse projeto para uma questão de microserviços e torna mais escalável, né? Para dar uma escalabilidade maior para o software. Então, seria muito interessante já pensar nisso, pensar nos testes como sendo uma parte fundamental para garantir que seu projeto ele está justificado. Então, quem vê já tem acesso à validação, que o teste responde por si só. Assim também como o teste ele vai estar trazendo informações da própria usabilidade. Então, por exemplo, determinada função ela deve trazer um, um, um esquema de análise das notas de uma classe. E é você trazer essa validação de que esse teste passou, porque foi pedido, né, no prompt, e de fato esse foi retornado. Então, isso já seria um teste. Né? A própria usabilidade, mostrar a ferramenta funcionando, já traria substância, né, uma substância mais palpável para as conclusões desse projeto. Então, assim, eu achei muito bom, achei bem estruturado a questão da metodologia, né? Falou da parte de processamento de dados, que já tem sido menos difícil, mais trabalhosa, que depois que trata os dados, né? Principalmente dados vindos do SIGA, que é aquela coisa bem crua, né? E aí, depois disso, tratar esses dados, passar pela pipeline, para os modelos de IA, e toda a questão do back-end, front-end, achei bem interessante, com ferramentas bem atuais. E é isso. Gostei muito do projeto, achei que ele tem uma relevância bem interessante para ideias, assim, de caminhos
poderia tomar para alguns projetos próprios, né? Por mais que eu não tenha tanto esse interesse na área da educação, mas esse projeto, a forma como ele lida com dados, ela é bem interessante, né? Me traz vários insights de como eu poderia lidar com outros tipos de dados, né? Quais outras estratégias eu poderia seguir. Então, é bem interessante. Ok. Agora, outra pessoa, se quiser falar, gostei da opinião, né? E até a opinião para quem entende, né? Eu estou aqui só vou falar das questões técnicas, mas entrar nessa seara aí, de que esse tal aplicativo desse jeito funciona, não funciona, aí eu já me ausento, me É, isento em de falar. relação aos resultados e discussões, realmente, quando a gente fez o projeto, a gente tinha que entregar também um artigo. Então, a gente não tinha validado com os coordenadores do A curso, né? aplicação, né? Não tinha, mas tinha validado com o professor da disciplina. Aí, para a gente não escrever uma besteira, e como a gente ainda ia refinar depois para publicar, a gente não fez essas avaliações, né? Inclusive, esse ano é que está sendo avaliado, né, com os coordenadores, aí por isso que ainda vai ser publicado que realmente esses, assim, da forma como ele está hoje o artigo, está totalmente diferente desse aí que eu enviei, porque, inclusive, quando a gente faz a disciplina, a gente faz um grupo de pessoas, cada um escreve uma parte, aí parece que às vezes não tem conexão. Depois eu peguei para ler assim, parece que escreveu na introdução, não É, refletindo na conclusão. Então, assim, o que está escrito agora é outro artigo, porque agora eu mesmo que estou escrevendo, né? Mas esse sim. daí foram vários colegas escrevendo, então era assim, um pedacinho de um pedacinho de outro escrevendo, então, e realmente o resultado de discussões a gente vai estar aplicando agora, que está sendo testado atualmente, né, com os coordenadores. Muito bem. Alisson levantou a mão, pode falar, Alisson. Oi. É, é, ela já explicou, mas eu acho que eu ia pontuar a mesma coisa que David, que, tipo, eu senti falta desse detalhamento aí de como foi seguido os testes com os stakeholders, mas aí já está explicado, né? E a respeito da parte mais, assim, gramatical, de escrever o texto, eu acho que passa longe de mim ainda ter maturidade e experiência para achar problema, então, tanto que na análise que eu fiz lá, que eu submeti, só tinha elogio. Acho que a única coisa, assim, que eu fiquei meio desconfiado é que tem um parágrafo que tem um etc no final, e o professor da gente falou que etc é muito subjetivo, e para nunca colocar isso em texto acadêmico, eu não sei, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. É o último parágrafo da estrutura curricular. O penúltimo parágrafo, no final do penúltimo parágrafo da estrutura curricular, tem análise preditiva, mapeamento de trajetórias individuais, etc. Aí era uma dúvida para a senhora mesmo, assim, para vocês, o que é que a senhora acha do etc, do uso dele, e acho que só, eu só queria ver também, eu não sei se tem disponibilizado o link é porque eu não consegui fazer uma leitura mais profunda do artigo inteiro, eu queria saber se tem algum link para a gente poder ver se é público a ferramenta, não sei. Não, atualmente não é público não, porque é restrito a lei da instituição. Ah, tá bom. E eu não sei o quão era viável fazer isso, mas, tipo, de colocar alguma evidência mostrando o processamento de linguagem natural funcionando, tipo, de colocar lá o prompt e a consulta sendo feita automaticamente. Eu queria ver isso também, mas Tu eu não sei pode como. repetir tua pergunta? Tipo, ver aquela parte lá da IA generativa, do processamento de linguagem natural funcionando. Tipo, pelo que eu vi, tem uma parte de IA lá que você coloca o prompt no chat e ele automaticamente gera uma consulta a partir do prompt. Seria, assim, eu acho interessante, realmente, mas, pronto, onde eu quero publicar tem um limite de 8 páginas, eu não sei como é que vai caber isso, Ah, mas realmente seria uma boa mesmo mostrar, né, a pessoa perguntando e aí a resposta dele, porque ele gera
tanto a resposta por escrita, como também um gráfico. Mas seria uma boa mesmo mostrar isso. Acho que, pô, só isso mesmo. A senhora tá mutada, viu, professora? Tá com o microfone desligado. Obrigada, esqueci aqui. Eu estava com fone de ouvido, mas eu acho que foi David. Ele está falando tão baixinho que eu não estava ouvindo e meu notebook não deixa eu aumentar quando eu estou com fone de ouvido. Aí eu tirei o fone de ouvido. Enquanto vocês estão falando, eu tenho que mutar aqui, porque senão ficar saindo no outro eu acho chato. Aí, veja, eh, a gente pode dar uma olhada, Jéssica, na sua nova versão que você está escrevendo. E realmente, né, como eu tinha dito na minha parte, né, não, essa aí que eu quero ver esse prompt desse jeito, gerando, não sei o que, tendo nada. Então, essa parte técnica eu prefiro não me colocar. Porém, eu vou concordar com a Stephanie, porque a Stephanie, nas análises dela, ela colocou que lá no resultado de discussões vocês falam mais eu acho que eu não sei se é back-end ou eu esqueci agora o nome, mas Front-end. vocês dão mais, front-end, dão mais detalhes do front-end do que verdadeiramente, né, do software, do desenvolvedor que vocês fizeram, do que falar dos resultados da aplicação da ferramenta. E aí agora você já explicou, mas quando eu fui analisar, eu vi a mesma coisa. E também a linguagem, como eu percebi, ela está um pouco assim, engessada. A gente tem a impressão de que são pessoas escrevendo diversas partes e não tem essa fluidez que eu vou mostrar hoje, né? Até tirei um trecho do seu texto e coloquei aqui para mostrar, né, como seria usando os elementos de coesão, que são o que eu chamo de, ontem eu falei até na sala dos operadores metadiscursivos, tá? De como o seu texto pode ficar mais fluido. Agora, a estrutura dele, assim, está muito bom. O objetivo, pelo que eu vi, Eu já mudei tudo, professora. é. Mudei praticamente tudo. Então, eu preciso ver esse seu novo artigo, porque esse que você fez não está ruim, tá? Ele está bom, tem muitas coisas boas que podem ser, né? A gente percebe que ali tem a estrutura, respeitou a estrutura de um artigo, né, acadêmico. Foi bom que o pessoal já fez o exercício, né? E, gente, quem não fez o exercício, queira, por favor, dar uma olhada. Pegue o roteiro, faça isso, porque é bom para a gente usar essas estratégias para poder selecionar o que a gente quer para a nossa pesquisa. Tem muita gente que já tem que fazer a fundamentação teórica do seu projeto. Então, a hora é essa, né, de aprender a otimizar essa leitura usando essas estratégias. Isso vai fazer com que a gente seja um leitor mais, como é que eu diria, mais capacitado, mais orientado para aquilo que é bom ou não no seu trabalho. Isso é fundamental. Eu acho que esse é o objetivo desse curso. Claro que, logicamente, a gente vai ter que falar de problema, não sei o que, coisas que vocês até já sabem, já fizeram. Porém, escrever isso ler essas coisas é o objetivo do curso. Aí, Jéssica diz, eu já estou vendo, já estou analisando, já estou reescrevendo, já estou mudando. Então, assim, eu acho que o seu, Jéssica, quando você tiver que colocar lá, o seu trabalho, eu acho que vai ser esse artigo, pode ser, tá? E você vai colocar lá, ou pode ser outra coisa, eu não sei, mas pode ser, porque já que você está investindo nele, certo? Já está olhando, porque você quer publicar e tal, então, é... E como você disse, seria bom colocar esse prompt e ver o pessoal utilizando e tal, então vai ter que, logicamente, colocar isso através de imagens, né? E aí, talvez, algumas coisas no artigo possam ser reduzidas, sem prejuízo, tá? Ou resumidas, porque tem umas partes que eu acho que, sabe, quando fala da parte curricular, não sei o quê, tem coisas que eu acho que dá para Isso. dar uma Nessa parte aí, especificada. nem coloquei. A minha introdução ficou mais objetiva. A metodologia, eu também estou utilizando outro método, e
fundamentei melhor, né? Porque ele tinha poucas referências, então eu Isso, busquei mais trabalhos que estavam nessa linha e perfeito. fiquei. Foi, assim, a diferença que eu fiz foi basicamente essa. Agora, sim, a metodologia é totalmente outra, que é justamente a metodologia que eu estou seguindo para poder avaliar esse projeto. Até porque, quando começar a utilizar, percebe que tem algumas falhas e precisa desenvolver melhor, né? Precisa, não deu certo com essa metodologia, não atingiu bem o objetivo. Eu não entendo dessa parte técnica, como eu gosto meio de ressaltar. Eu não entendo. Eu Aí, estou o seguindo pessoal um que livro, falou mas se o aí, pessoal depois quiser, eu tenho até em PDF, que é de metodologia da pesquisa em ciência da computação. Aí, se alguém tiver interesse, aí pode colocar lá coloca na lá no sala de grupo. aula, no mural, já pode poste lá, viu, Tá bom. Jéssica? Pode colocar. Vai ser bom para o pessoal, é muito bom. Até para mim, para eu entender como é que funciona, porque é um universo. Veja como é uma loucura minha, eu sou meio doida. Porque eu entro num universo. Porque eu podia dizer, não, só oriento nesse curso os professores de língua portuguesa, o pessoal da educação, e deixar todo mundo de fora, mas nesse não é o objetivo. Eu não escolho área, porque a escrita acadêmica ela segue uma certa forma. Então, se você diz, olha, eu tenho algo que ajuda muito na metodologia, então você já pode ir lá no mural e publicar. Se vocês tiverem alguma coisa interessante, vocês podem ir lá no mural e dizer, olha, eu encontrei isso aqui, eu acho interessante, poste lá, certo? Se tem a ver com o que a gente está discutindo, se não tiver a ver com o que a gente está discutindo, tudo bem. Mas se tiver, pode colocar. Acesso sem problema nenhum. Até agradeço a você. Tá? Eu tenho umas coisinhas também, caso A vocês sua área queiram. também é essa, Leandro? É, né? Professora, a minha área é de geografia e tem toda essa parafernália aí que eu tenho que fazer. Eu tô trocando cachorro por miúdo, miúdo por cachorro. Tem dia que não dá para. Leandro, tem É. calma, porque essa parte de metodologia, tudo, eu ainda vou falar, inclusive como escrever, então Não, tem eu só disse que eu tenho coisa bastante desde o período passado. Aí eu só vou adicionar se vocês forem pegando quando a senhora for passando as aulas, né? Tô Ah, falando tá assim, certo. para minha parte eu tenho bastante, porque caracterizar áreas de estudo é muito chato. E aí essa parte faz parte da metodologia. Eu demorei muito tempo para poder entender o que era na realidade. E tudo isso vem um pouco antes. Sim, sim, entendi. Pois bem, então, já que a gente já falou bastante assim sobre o assunto, sobre o artigo de Jéssica, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, se vocês não têm nada mais a dizer, né, eu já coloquei aqui algumas coisas sobre essa análise também, que eu, né, fui dar uma olhadinha. Algumas coisas eu acho que ela traz direitinho a forma de escrita, pode melhorar, mas aí ela disse que já está trabalhando nisso, até por conta daquilo que a gente está vivendo aqui, já está trazendo alguma ideia, né? E certamente o trabalho está sendo melhor desenvolvido na universidade e isso vai fazer com que o artigo dela melhore ainda mais. E que bom que é assim, que bom que é assim. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre a parte, eu falei de coerência e argumentação, hoje eu vou falar de coesão textual. A coesão textual, como eu tinha dito na aula passada, e eu vou retomar, ela tem a ver com os mecanismos que conduzem o texto. No caso do texto, por exemplo, de Jéssica, ainda trazendo, eu observei que faltam alguns operadores metadiscursivos para conduzir a discussão, tá? E a gente vai falar um pouco de como é a coesão textual e o que é e como é que ela funciona, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou mostrar algumas coisas que eu percebi no curso passado. Então, a gente vai hoje falar um pouco de como os mecanismos conectam as ideias em textos científicos. Deixa eu apresentar aqui.
Vocês conseguem ver? Sim. Vou diminuir aqui um pouquinho. Então, a coesão textual, ela funciona dentro e entre os parágrafos. É importante que isso seja dito, né? Quando ela dentro dos parágrafos, ela é considerada como uma coesão parafrástica, ou melhor, dentro dos parágrafos, interfrástica, e entre os parágrafos, coesão parafrástica. Conexão formal, o que é a coesão, né? Conexão formal entre palavras, frases e parágrafos. Garante que o texto se costure bem. E os elementos, conjunções, pronomes, advérbios, repetições controladas e substituições. Então, dentro do texto, ela funciona com os elementos gramaticais, aqueles que a gente aprendeu, por exemplo, como conjunções, pronomes que servem para evitar repetições, as substituições que a gente consegue fazer também com palavras sinônimas ou quase sinônimas. Todos esses elementos, se vocês observarem, eles são gramaticais, eles atuam na superfície do texto, mas eles garantem que o texto tenha qualidade. Então, um exemplo aqui, coesão dentro do parágrafo. A inteligência artificial tem revolucionado diversos setores. Abrir o tópico frasal. Essa tecnologia, veja a retomada aqui, permite a automação de tarefas repetitivas e a análise de grandes volumes de dados. Além disso, um operador metadiscursivo que dá ideia demais, acrescenta uma ideia. Além disso, a IA contribui para a personalização do serviço, melhorando a experiência do usuário. Então, o conectivo, além disso, essa tecnologia, que é uma retomada do que foi dito anteriormente, né, faz com que esses trechos do parágrafo eles se harmonizem, eles estejam juntos. Outro exemplo, a transição energética, parágrafo 1, é um desafio global. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis exige inovações tecnológicas e políticas públicas eficazes. Parágrafo 2. Nesse contexto, as energias renováveis, como solar e eólica, ganham destaque. Está vendo? Então, ele começa com um tópico frasal aqui falando que a transição energética é um desafio global e que reduzir esse uso do combustível fóssil exige inovações e políticas públicas. E aí vem nesse contexto. Observe que nesse contexto traz todo o que foi dito no parágrafo anterior. E aí as energias renováveis, como o solar, ganham destaque. Sua adoção, ou seja, a adoção dessas energias renováveis em larga escala, pode reduzir emissões de gases de efeito estufa e mitigar, que significa reduzir, as mudanças climáticas. Então, observe que aqui a gente tem alguns elementos que retomam a ideia anterior, tá? E dão continuidade ao texto. Fazem com que as palavras, os trechos do parágrafos, eles transicionem, saiam de uma ideia para outra, sem que pareça ser uma coisa engessada. E é isso que vocês têm que ter cuidado. Coesão com parágrafos maiores. Exemplo, parágrafo 1. A preservação da biodiversidade é um dos principais desafios da atualidade. Veja que aqui eu tenho um tópico frasal, tá? Uma afirmação. Eu falo que preservação é desafio, ok? Aí ele começa a explicar de que maneira, né, os desafios aparecem. Aí ele diz: a destruição de habitats naturais causada pelo avanço das atividades humanas compromete o equilíbrio dos ecossistemas e ameaça inúmeras espécies. Ok? Primeiro desafio. Segundo, diversos estudos indicam que a perda da diversidade biológica impacta diretamente serviços ecossistêmicos fundamentais,
como a polinização, a regulação do clima e a qualidade da água. Então, aqui ele mostra, abre o parágrafo, o tópico faz e desenvolve mostrando quais são os problemas e por que essa preservação, agora ele vai dizer, né, depois, e aponta quais são as questões e os desafios, por que é necessário preservar. Aí o parágrafo 2 traz o elemento de ligação entre o parágrafo 1 e o que vai ser dito no 2, que é o nesse cenário. Nesse cenário, torna-se imprescindível adotar estratégias de conservação que integrem desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Se você observar, ele vai colocar aqui, ó, diversos estudos, tal, cadê principais desafios? Aí aqui traz uma questão da destruição do habitat, fala dos estudos, né, e da qualidade da água, e depois ele diz, é imprescindível adotar estratégias de conservação que integrem desenvolvimento econômico, ok, e proteção ambiental. Aí traz as duas coisas, aí políticas públicas aliadas a ações de conscientização da sociedade. São ferramentas essenciais para reverter o quadro de degradação ambiental e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, observe que a palavra aqui nesse cenário é o elemento de ligação, ok? Que faz os dois parágrafos conversarem entre si. Aí, no desenvolvimento da ideia, né, que fala de estratégias de conservação que integrem desenvolvimento econômico e proteção, aí, em seguida, vem o que como é que isso pode ser feito, falando das políticas públicas, né, e ações de conscientização, e como elas são utilizadas como ferramentas para reverter esse quadro de degradação e, assim, preservar a biodiversidade, garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, nada está por acaso. Aqui está tudo harmoniosamente organizado. Existe relação entre o que eu quero dizer. Eu abro, eu desenvolvo e eu fecho. A ideia do tópico frasal continua. Aí, veja, eu peguei um trecho do texto de Jéssica e coloquei aqui. É logo o texto que abre, ok? Está lá. Aqui é o texto original, certo? Está lá, o presente artigo abordou o desenvolvimento e a implementação de um observatório educacional orientado a dados, concebido para atuar como uma ferramenta estratégica de apoio à gestão acadêmica e à prática pedagógica na Escola Politécnica de Pernambuco, POLI. O sistema proposto fundamenta-se em uma arquitetura modular escalável, composta por 3 camadas principais: dados, processamento e apresentação, que se articulam para promover a coleta, o tratamento e a análise de grandes volumes de dados históricos oriundos de sistemas institucionais. A principal contribuição técnica deste trabalho reside na integração de modelos de inteligência artificial generativa com pipelines de dados educacionais estruturados, viabilizando um mecanismo de consulta inteligente baseado em linguagem natural. Essa abordagem combinou técnicas de Natural Language Process, geração automática de SQL e visualização interativa de dados em uma interface web responsiva, promovendo acessibilidade analítica mesmo para usuários sem familiaridade com linguagens formais de consulta. A utilização do Llama Index, eu não sei se é assim, como tá certo? Pelo amor de Deus, além desse negócio assim, fica parecendo uma pessoa que não sabe ler. A hardware semântico e a integração com modelos de OpenAI foram determinantes para viabilizar essa camada de inteligência computacional interpretativa. Aí, coloquei algumas coisas aqui, né? Este artigo, já fui mais direta, abordou e a implementação orientada a dados, e aí eu coloquei alguns elementos que eu chamo de operadores, né?
que são elementos coesivos, mas são operadores de metadiscursivos. Com efeito, o sistema proposto baseia-se em uma arquitetura modular escalável, dados, processamento, que, como se verá, atuam de forma integrada na coleta, tratamento e análise de grandes volumes de dados históricos oriundos de sistemas institucionais. A título de principal contribuição técnica, destaca-se, tá vendo? A integração de modelos de IA generativa com pipelines educacionais estruturados, mobilizando um mecanismo de consulta inteligente em linguagem natural. Em outras palavras, a abordagem combina NLP, geração automática de SQL e visualização interativa de dados em uma interface web responsiva, democratizando o acesso analítico a usuários não especialistas em linguagens formais de consulta. Além disso, o uso de Llama Index, com o middleware semântico e a integração com modelos de OpenAI foram determinantes para a concretização dessa camada de inteligência computacional interpretativa. Então, uma arrumada, trazendo mais algumas coisas, né, para dar uma transição melhor, deixar o texto mais fluido, mais fluido. Tem alguém pedindo para entrar aí, tu liberou, Ju? Veja, aqui, não sei nem se ela liberou. Recursos de coesão comuns. Dentro do parágrafo, você pode usar os pronomes, elipses, que são o sujeito está ali, mas ele não está aparecendo, é o que a gente chama de sujeito oculto, e substituições. E também conjunções aditivas, além disso, também, né? Outras conjunções também, como a conjunção adversativa, que geralmente traz um argumento contrário. Há também a possibilidade de você usar o recurso de coesão entre parágrafos, conectivos referenciais, por outro lado, em contrapartida, expressões de retomada, como a gente já viu nesse cenário, quanto a isso, sequenciamento lógico, primeiramente, em seguida, por fim. Então, esses são recursos muito comuns para ser utilizados. Exemplo completo de coesão entre parágrafos. Aí, aqui a gente tem a ligação do parágrafo, a construção das ideias é por consequência. Aí, a pandemia da Covid-19 evidenciou a importância da ciência para a saúde pública. Abrir. Vacinas, tratamentos e medidas preventivas foram desenvolvidos em tempo recorde, graças ao esforço científico global. Parágrafo 2. Por consequência, observou-se um aumento no interesse da população pelas informações científicas. A disseminação de dados confiáveis tornou-se essencial para combater a desinformação. Então, observe que, por consequência, ele tem uma relação. Qual foi a consequência dessa importância da ciência? O povo começou a ter um interesse nas informações científicas. Agora, um outro problema que é muito comum é o problema do paralelismo. Esse texto aqui, esse parágrafo aqui, foi tirado de um texto de uma pessoa que escreveu no curso passado. E aí, aqui a gente tem um problema de paralelismo. O que é um paralelismo, né? São ideias que têm a mesma, estão dentro do mesmo escopo de ideias. E, no caso aqui, o problema é o paralelismo sintático, ou seja, são estruturas sintáticas que são semelhantes, que deveriam estar juntas, mas a forma como a escrita foi feita comprometeu um pouco esse paralelismo. Então, aqui, a durabilidade da estrutura foi avaliada, considerando a resistência dos materiais, a forma como foram conectados os elementos e que a manutenção fosse realizada periodicamente. Até aqui, elementos, eu espero que você esteja prestando bem atenção, tá? Até aqui, elementos,
a gente está, esses dois, considerando o quê? A resistência e considerando a forma, como foram conectados. Mas quando a pessoa escreve e coloca uma oração aqui, junto com o i está juntando aqui, automaticamente você colocou um pedaço que sintaticamente prejudicou a construção do seu parágrafo, ok? Então, você começou a ter um problema de paralelismo. É o que eu chamo, de vulgarmente, o puxadinho do texto. Puxadinho do texto, além de ser coisa que não tem que não está dentro da temática, é também é justamente essa sentença, essa oração que não se conecta sintaticamente com a anterior. Professora, eu não entendi, não. Não, vou explicar. Eu acho que você vai entender melhor quando eu mostrar a correção, tá? Para você entender, porque veja, quando você coloca aqui a durabilidade da estrutura foi avaliada considerando o quê? Considerando, a resistência dos materiais, considerando, a forma como foram conectados os elementos. Quando chega e que a manutenção fosse realizada periodicamente, aí já ficou ruim. Ok? Porque aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho outro substantivo e aqui eu tenho uma oração. Certo? E que não é substantiva. Então, vamos ver como é que pode ficar. Uniforme, como seria, eu não sei se está dando para vocês verem, está pequeno, está grande, como que está? Aqui tá tranquilo. Está tranquilo? Então, veja, eu fiquei, inclusive, Alice, eu fiquei até com vergonha dos meus slides ontem, porque quando eu apresentava lá no Data Show, ficava horrível. Aí eu fiquei, ai meu Deus, Jesus. E estava muito difícil ontem. Aí vê, aqui, opção 1, uniformizando com substantivos. Como é que eu vou corrigir e deixar o texto mais organizado? A durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, a forma de conexão dos elementos e a periodicidade da manutenção. Está entendendo agora, Jéssica? Eu acho que foi você que falou, que não entendeu. Não sei se foi você. Está vendo? Aqui eu já corrigi o problema do paralelismo, porque eu tenho sentenças, eu tenho trechos do texto que são iguais sintaticamente. Eu tenho os substantivos aqui, para completar o verbo considerando. Ok? A opção 2, com locuções substantivas. A durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, o modo de conexão dos elementos e a realização periódica da manutenção. Aí veja, professora, o que é então locução substantiva? São duas palavras com valor de uma. No caso, resistência dos materiais. Então, aqui eu tenho uma locução, eu tenho resistência dos materiais, é uma locução substantiva. O modo de conexão, outra. E realização periódica, tá? Aí aqui, as ações, se o contexto permitir, a durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, como os elementos foram conectados e a periodicidade da manutenção. Ok? Então, aqui foram os verbos. A resistência dos materiais, como os elementos e a periodicidade. Mantendo a estrutura com o verbo no particípio. Dessa forma, a ênfase agora é no estado. A durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, o modo como os elementos foram conectados e a manutenção realizada periodicamente. Então, veja, existem várias maneiras de fazer. A questão é não esquecer o que é que você está colocando. Porque eu estava vendo ontem, eu acho que foi segunda-feira, eu estava discutindo um parágrafo, aí tinha assim, fulano foi partiu em busca de uma solução e depois tinha em busca da doença, em busca, entendeu? Ficou tudo eles morreram de sorrir. Eu disse, fica até engraçado se você for analisar isso aqui. Ele é mesmo, professora, ficou confuso isso aqui. Então, tem que ter muito cuidado quando você estiver escrevendo, porque você não pode botar tudo. Isso é só um exemplo, tá?
um exemplo de como o paralelismo ele pode atrapalhar a clareza do seu texto. Outro problema aqui, que também foi um parágrafo que eu peguei dos meus alunos, tá? Eu dava um tópico frasal, pedia para desenvolver, ficou assim. Após a pandemia, o ensino ficou metade presencial e metade remoto. Podemos contar com a internet para pesquisa e enviar trabalhos. Podendo pesquisar na hora que quiser. Ficou rápido. E presencial, o aprendizado fica a depender dos professores. Sobre o assunto digital, incentiva professores e alunos a se desenvolverem e serem independentes, dominando a internet e ficando conectados ao mundo atual. Tá vendo? Então, esse parágrafo aqui, porque a ideia é falar sobre a questão da pandemia, né, e o ensino. E aí eu pedia o tópico frasal e dava para... E a pessoa foi desenvolver. Se você observar, não tem uma conexão. O paralelismo está confuso, porque podemos contar com a internet para pesquisa, podemos pesquisar na hora que quiser, ficou rápido. E presencial, o aprendizado fica dependendo dos professores. Aí já entra no outro assunto, sobre o assunto digital, incentiva professores e alunos a se desenvolverem e serem independentes, dominando a internet, ficando conectados ao mundo atual. Ou seja, tópico frasal aqui passou longe, desenvolvimento aqui passou longe, e a gente tem sérios problemas de coesão e também de paralelismo, porque as ideias paralelas aqui, elas não têm uma conexão não só sintática, como também semântica, ou seja, em termos de sentido, ok? Termos de sentido, a semântica tem a ver com sentido. Então, o sentido foi comprometido e automaticamente o texto ficou um tanto quanto incoerente, certo? Então, a gente... Ô, professora, só uma dúvida. Todo parágrafo tem que ter o tópico frasal no início? Isso, No início do parágrafo já começa o tópico sim, frasal. Todos os parágrafos. sim, sim e sim, certo? Então, a paralelismo ocorre quando os elementos não seguem a mesma estrutura. Então, podemos contar com a internet para pesquisa e enviar trabalho. Aqui, para pesquisa é uma locução, enquanto enviar trabalhos é um verbo no infinitivo. E o ideal seria uniformizar a estrutura. Podemos contar com a internet para a pesquisa e o envio de trabalho, tá vendo? Ou podemos contar com a internet para pesquisar e enviar trabalhos. Aqui, no primeiro momento, eu tenho pesquisa e envio, que é o substantivo, e aqui, pesquisar e enviar são verbos no modo infinitivo. Então, eu organizei. Podendo pesquisar na hora que quiser. Essa frase inicia com o gerúndio, podendo, que não está paralelo a nenhuma outra ação ou estado na frase anterior. E presencial, o aprendizado fica a depender dos professores. A construção fica a depender é redundante e não paralela à ideia de rapidez apresentada para o ensino. Alguém levantou a mão, foi? Foi eu. Pode falar, Alisson. A senhora falou agora que todo parágrafo tem que começar com um tópico frasal. Isso. Eu entendo o tópico frasal como meio que a ideia principal que vai guiar o resto do parágrafo, né? Sim, Uma ideia. E tipo, é eu tenho um parágrafo, ele começa com o tópico frasal, que é o que vai guiar o isso, resto do parágrafo. E se eu tiver isso. um parágrafo embaixo que continua a ideia do parágrafo de cima, ele tem que começar com o tópico também? Como é que vai Também, funcionar? também. Tá. É a continuidade. Por isso, os elementos, quando você coloca aqueles elementos de conexão nesse sentido, entendeu? Você está fazendo uma retomada do que foi dito no parágrafo anterior. É preciso fazer as transições na escrita. Senão o texto vai ficar, ó, pá, 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 vai ficar muito seco. Não vai ter fluidez. Isso não ajuda na leitura. Tá. Mas se preocupe não, porque tem um exercício de tópico frasal, sabe? Tá bom. Vamos ver como é que vocês estão fazendo. Eu vou querer que vocês façam, viu, minha gente? Por favor, façam o exercício, tá bom? É coisa rápida. É aqui, ó. A construção presencial aprendizado. A construção fica a depender redundante e não paralela à ideia de rapidez apresentada anteriormente para o ensino remoto. Além disso, a repetição é um erro de regência.
Uma forma mais paralela seria, e no presencial o aprendizado depende dos professores, tá? Então, o parágrafo, ele precisa ser claro. Então, quando você vai fazer a transição das ideias, automaticamente você tem que fazer, ainda analisando aquele parágrafo que eu mostrei agora, que está com sérios problemas, e ele não é inventado, não foi retirado da inteligência artificial, ele foi retirado de exercícios que eu faço. Aqui a gente tem outro problema, a transição entre as ideias, a passagem da modalidade remota ficou rápido para uma modalidade presencial. E presencial o aprendizado fica a depender dos professores, não possui um conector adequado, que contrasta as ideias de forma clara, que poderia ser utilizado enquanto, por outro lado, contudo. Então, na referenciação também tem outra coisa, a frase sobre o assunto digital incentiva professores e alunos a se desenvolverem, serem independentes, dominando a internet e ficando conectados ao mundo atual, parece desconectado das ideias anteriores. Qual é exatamente o assunto digital que se refere? Não tem. Você quer que o leitor entenda que você está falando de internet e de aprendizagem, e aí você acha que botando assunto digital vai dar certo. Aí você diz, não, professora, mas a gente não está escrevendo assim, não. Bom, talvez não nesse nível, né? Esse nível mais rudimentar da escrita. Mas talvez aqui e ali tenham algumas questões que é preciso observar. Nesse Ok? texto, professora, parecia que a pessoa estava falando informalmente numa conversa. Isso. E, assim, eu vejo, às vezes eu fico em dúvida, será que a forma como a gente escreve influencia a forma como a gente fala, ou a forma como a gente fala influencia como a gente escreve? Muito bom. Sabe? Gostei da sua colocação. Eu fico em dúvida, às vezes, se é... Porque, assim, Posso opinar sobre isso? sim, Com os meus conhecimentos linguísticos, né, que minha área é linguística, quanto mais você lê, mais apropriado você fica dessa construção sintática mais complexa. Principalmente quando você se determina a ler textos que são do tipo argumentativo. Então, você automaticamente você traz para si mesmo, a partir dessas leituras, você consegue construir sentenças mais complexas a partir do momento que você fala, tá? E se você é uma pessoa que não tem muita, não se dedica ao estudo, à leitura, né? Você não tem, as suas leituras elas são muito rasas, até porque você não tem paciência, automaticamente isso vai se manifestar na fala. E, logicamente, como você não tem um conhecimento da escrita, no momento que você vai usar a modalidade de escrita, a fala vai influenciar aí. Você entendeu a questão? Se eu não tenho um vocabulário, se eu não tenho uma sintaxe elaborada, automaticamente isso vai para a minha escrita. E a impressão que você tem é que a pessoa está conversando. Porque na conversa é possível você usar uma linguagem mais simples, entendeu? Você não precisa, né, fazer o que a escrita não dá conta, porque na fala você tem outros elementos, você tem a entonação, você tem até o uso das mãos, né? Você tem o rosto, e isso são modalizadores na fala. Mas na escrita você não tem a pessoa ali. Aí eu digo para meus alunos, olha, vocês escrevem aqui, eu vou ler lá em casa. Agora imagine eu lendo isso, dia de domingo, eu lendo uma coisa dessa aqui, eles morrem de rir. Agora, imagine eu lendo uma coisa dessa, que a pessoa está escrevendo aqui, eu não sei o que ela quer dizer. Aí eles começam a rir, né? Eles dizem, é mesmo, professora, está difícil, né? Eu disse, pois é, vocês têm que melhorar essa escrita, tá? Então, aqui, isso eu falo, meus alunos também no ensino médio, tá? Essa graça sou eu dizendo para eles o que eu passo, né? Aí ontem a gente foi ler um texto, na segunda-feira, no livro de redação, que tinha problemas desse tipo. E aí a menina começou a ler, e daqui a pouco ela fez, gente, eu estou engasgada, é.
Está saindo aqui, eu estou lendo e eu não estou compreendendo o que eu estou lendo. Eu digo, bem-vinda à minha vida. Ela começou a rir, eu disse, bem-vinda, essa é a minha vida. Eu vou ler os textos de vocês e eu começo a ler, eu digo, peraí, que eu não estou entendendo nada, peraí, eu vou ler de novo. Aí, quando eu leio umas 2, 3 vezes que eu não entendo nada mesmo, eu digo, peraí, boto lá para baixo para voltar depois. Porque ali eu já gastei a metade de um neurônio, no mínimo. Eles começam a rir. Então, como é que o texto poderia ficar pegando as ideias da pessoa e organizando melhor? Olha lá o tópico frasal, tá, Alisson? Após a pandemia, o ensino adotou um modelo híbrido, com aulas presenciais e remotas. Abril. No ambiente online, podemos contar com a internet para a pesquisa e o envio de trabalhos, o que permite pesquisar a qualquer momento e torna o processo mais rápido. Tá vendo? Por outro lado, não estou comparando? No ensino presencial, o aprendizado depende dos professores. A abordagem digital incentiva tanto professores quanto alunos a se desenvolverem, tornando-se mais independentes ao dominar a internet e manter-se conectados com o mundo atual. Tá vendo? Aí ficou bem mais claro, ficou bem. Observe que tem o tópico frasal desenvolvimento. O que liga uma ideia de um pedaço a outro é o por outro lado. Depois eu trago a questão da abordagem digital, que é justamente o modelo híbrido de aulas no ambiente online. Está entendendo? Então, a ideia é essa, é sempre utilizar e deixar o texto o mais claro possível, usando os operadores. Por outro lado, ok? Isso ajuda bastante. Resumo final: a coesão textual garante a fluidez das ideias, funciona por meio de mecanismos linguísticos, é essencial em textos científicos para clareza e precisão, deve ser aplicada dentro e entre os parágrafos para manter a continuidade textual. Aí agora eu separei aqui alguns trechos de textos que eu encontrei, alguns eu até mostrei esse. Deixa eu ver se eu apresento aqui. Está dando para vocês verem? Veja, Sim. ciências da saúde, medicina, peguei alguns textos e saí pesquisando algumas coisas e encontrei um trecho que eu já vi com problema. Esse estava na introdução barra resultados. Artrite reumatoide, AR, é uma doença autoimune caracterizada por inflamação crônica das articulações. Por outro lado, os ácidos graxos, ômega 3, possuem propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Isso foi observado em nosso estudo, onde 60 pacientes foram divididos em grupo placebo e intervenção. Ele mostrou uma redução significativa na PCR no grupo que recebeu ômega 3 após 12 semanas. No entanto, os níveis de VHS, velocidade de hemossedimentação, não foram alterados. Então, se você observar, eu não sei se vocês conseguem pensar comigo aqui, que eu observei assim, né, que quando eu comecei a pesquisar vários textos, eu comecei a procurar e encontrar alguns problemas. E aí, eu não sei se vocês concordam comigo, que está faltando alguma coisa aqui para deixar o texto mais fluido, porque ele começa, por outro lado, os ácidos graxos possuem propriedades. Veja, isso foi observado no nosso estudo, já entra na redução da PCF com uma coisa meio louca, né? Tentei dar uma versão aqui melhorada. Alguém está me chamando aqui no WhatsApp. Deixa eu ver quem é. Ah, não. Fico de olho, porque pode ser o pessoal do curso.
Então, veja, a artrite reumatoide é uma doença autoimune caracterizada por inflamação crônica das articulações. Diante desse quadro, está vendo o elemento aqui, ele já faz a junção. Os ácidos graxos ômega 3 ganham relevância por suas propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Para investigar esse potencial, 60 pacientes com AR foram randomizados em grupo placebo e grupo de intervenção ômega 3. O grupo suplementado apresentou uma redução significativa nos níveis de PCR após 12 semanas. Em contraste, não foram observadas alterações significativas nos níveis de VHS, sugerindo uma resposta seletiva do ômega 3 sobre diferentes marcadores inflamatórios. Então, dá uma melhorada para ficar mais claro, porque é isso que eu falo. Se o texto não fica claro, confunde muito, fica difícil a gente entender. Eu acho que esse aqui. Esse aqui até mostrei ontem na sala, né, que a pessoa estava fazendo o poema, o artigo dela, o artigo não, o projeto. E aí a pessoa falava sobre a representação do Nordeste na poesia de Carlos Drummond. E aí pegou um trecho, né, que ela compara dois poemas, A Canção do Furo, utilizado como léxico específico como Caatinga e Sertão, e José, né, para comparar. E aí ela começa dizendo, no poema A Canção do Furo, Drummond utiliza léxico específico como Caatinga e Sertão. O eu lírico expressa uma nostalgia pela paisagem árida. Por outro lado, no poema José, a cidade é um espaço de opressão. Isto revela uma ambiguidade na obra do autor, bem como a sintaxe elaborada. Logo, há uma dualidade entre campo e cidade. Aí, veja, já concluiu ali, mas não explicou de que forma isso é uma ambiguidade. Não fica claro esse texto, não fica claro. Então, aqui, a versão melhorada dele. Em Canção do Furo, a representação do Nordeste materializa-se por um léxico específico, Caatinga e Sertão, através do qual o eu lírico constrói uma nostalgia da paisagem árida. Já em José, a experiência urbana é figurada como um espaço de opressão e alienação. A aproximação dessas duas representações revela uma tensão na obra drummondiana entre o campo e a cidade. Para além do tema, essa tensão se manifesta também no plano formal, por exemplo, na sintaxe elaborada, que reflete a complexidade do olhar do poeta. Dessa análise, depende-se não uma simples dualidade, mas um diálogo complexo entre duas realidades geográficas e existenciais no Brasil. Então, veja que a pessoa, quando escreveu o primeiro texto, a primeira versão, é uma versão truncada. Por isso que eu digo que os operadores, eles são muito bons, porque eles ajudam a construir a ideia. Você transiciona, você explica melhor, usando os operadores metadiscursivos. Entendeu? Porque se você não usa, automaticamente fica difícil. Aí ontem eu mostrei que alguém foi fazer uma comparação entre. Eu pedi para analisar dois tipos de monografia, mas ainda não queria mostrar esse exemplo, não. Deixa eu ver o outro aqui. Pronto. Esse aqui. Eu pedi para a pessoa analisar, para os alunos, né, do curso, analisar uma monografia e uma dissertação. Ok? Então, a pessoa escreveu assim: a monografia é descritiva, usa muito o termo observar. A dissertação é mais analítica, usa o termo exploratório, além de fazer uso de amostras como resposta às pesquisas e por ser mais analítica. O nível do trabalho requer mais profundidade na pesquisa, exigindo o uso de mais fontes, de mais reflexão sobre o tema, dada a necessidade, ao final do trabalho, agregar uma contribuição.
Veja, falta conteúdo aqui nessa análise? Não, eu digo que não, não falta. O que falta é a pessoa usar e atingir o seu objetivo comunicativo usando a escrita. Porque ela vai comparar os elementos, ela vai falar, deveria usar, explicar melhor de que maneira a monografia é descritiva, ok? Dizer só que usa muito o termo observar é complicado. A dissertação é analítica, usa usa o termo exploratório, além de fazer uso de amostras como resposta às pesquisas. E por ser mais analítica, observe que, se você for analisar direitinho, a pessoa fala mais da dissertação do que da monografia. E isso eu tenho que comparar as duas em relação a pontos comuns, onde elas se encontram e onde elas se afastam. Mas aí eu tentei arrumar, né? A monografia possui um caráter descritivo, pois busca observar e relatar um fenômeno ou tema, ok? Já a dissertação apresenta um enfoque mais analítico e exploratório, baseando-se em amostras e dados de pesquisa. Por exigir maior profundidade de embasamento teórico, a dissertação demanda mais fontes e reflexão crítica, com o propósito de oferecer uma contribuição relevante ao final do trabalho. Está vendo? Então, aqui, já usei o pois para explicar. Depois eu falo já a dissertação, apresento o enfoque, baseando-se em, por exigir maior profundidade de embasamento teórico. Peguei tudo que a pessoa colocou aqui e tentei organizar para deixar mais claro, nessa versão melhorada. Então, sim, estava mostrando isso aqui ontem, né? E a pessoa escrevia assim: a teoria de Bourdieu sobre o capital cultural é fundamental para entender a reprodução das desigualdades. Por outro lado, a pesquisa coletou dados por meio de 50 entrevistas semi-estruturadas. Não dá para juntar no tópico frasal a teoria de Bourdieu e uma questão metodológica. Não dá. Então, isso é grave. Foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro que eu comecei a analisar aqui. Porque ele já começa falando, né, de uma questão de doença e já entra na metodologia aqui. Então, tem outro exemplo aqui, mas eu vou colocar esse material para vocês darem uma olhadinha. Observe que tem, assim, algumas coisas, né, que a gente vai ver no texto que pode melhorar, né, deixar o texto mais claro, mais óbvio, mais desenvolvido, mais fluido. Então, os operadores metadiscursivos, eles servem para isso, tá? Para deixar o texto de vocês mais claro. E essa é a ideia. Agora vamos lá, né? Esses minutos são para tirar dúvidas, são para discutir alguma coisa. Eu não sei o que vocês querem perguntar, se já estão satisfeitos. Já falei muito hoje, aqui na aula. E aí? Pode falar, Alisson. Eu já falei muito, professor. Mas eu adoro suas colocações, você é perfeita. Pode continuar falando, depender de mim. Fala, Alisson. Eu queria saber só se a senhora vai colocar esse slide no Classroom. Eu coloco, sim, com Tá, certeza. Não só o slide, obrigado. como também esse material em Word, com essas versões para vocês compararem. Tá bom. Porque a ideia é realmente dar uma melhorada no aspecto da escrita, né? Porque, veja, às vezes o estudante vai lá, vai defender o TCC dele, mas até ele defender, ele é bom falando, mas até ele defender, muita coisa, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Porque o professor vai ler, a banca vai ler,
né? As revistas para receber o artigo vão ler, porque tem banca também na revista, né? Tem a comissão editorial, né? Para dizer esse artigo vai, esse não vai. Então, tudo isso, a escrita é muito importante no processo todo. E é por isso que eu estou sempre ali falando sobre os mecanismos, sobre a questão da coesão e coerência, que são propriedades, né, do texto, que estão escritas na linguística textual, que é uma corrente de estudo da linguística. Então, é muito importante isso daí. Diga, Loreni. Oi, professora, boa noite a todos. Boa É noite. uma dúvida pontual, mas uma curiosidade que me surgiu é que, vez ou outra, lendo assim, textos e escrita científica da minha área, eu encontro muito o uso da palavra tal, por exemplo, tal discussão, tal resultado, enfim, eu encontro muito isso. E, por vezes, eu mesma usei muito isso em alguns textos meus, essa palavra. Só que eu já tive uma professora que disse para mim que isso era errado, porque era algo indefinido, não fazia ponte com os objetos do texto, mas eu continuo vendo o uso dessa palavra em textos científicos e renomados de professoras da minha área. E aí eu me pergunto por quê, se está errado. Não, veja, errado não está usar tal resultado, até porque você está fazendo uma referência ao que já foi dito anteriormente. Porém, existem outras maneiras de você colocar. Sim, sim, Os entendo. resultados evidenciaram, né? Eu depois vou falar um pouquinho de como a gente pode usar, como é que a gente pode usar, que tipo de linguagem, né, a gente usa para construir a fundamentação teórica, que tipo de linguagem, verbos são melhores para usar nos objetivos, né? Como é que a gente faz a retomada quando a gente está analisando, fazendo uma análise de um material, né? A gente está lá, já fez a aplicação, então tem a hora de descrever os resultados. Como é que a gente pode usar? Agora, logicamente, tal resultado é uma retomada do que foi dito anteriormente, né? E Sim, aí, se você usa tal resultado, se você já falou lá em cima, não está solto, não é amplo. Agora, isso também é uma questão de estilo, né? A pessoa pode usar outras coisas, né? Eu é acho que verdade, é professora. pertinente, eu acho que É é o que pertinente desde. verificar, eu acho que é pertinente a gente pensar sobre o uso dessa palavra, mas não só ela, mas a outra, como um vício de linguagem. Olha, nesse caso, eu não gosto muito da expressão vício de linguagem, sabe? Porque quando se fala em vício de linguagem, você desmerece toda uma história que está por trás da língua oral, tá, gente? A língua oral, ela tem um valor. É um termo pejorativo, na realidade. Nem se existe Porque, isso. assim, esse termo, né, eu gostaria até, já que vocês entraram nessa seara, esse é um termo cunhado pelos gramáticos, né? Os gramáticos, sua vida toda, eles, desde Aristóteles, né, eles cunharam o termo para dizer como a língua tem que ser e não como a língua é. Então, considerar isso significa a gente esquecer que existe uma língua que não é padrão, que não está na gramática, que é a língua do povo. A língua bem falada do povo, a gente tem que levar isso em conta também. Logicamente que num ambiente acadêmico, essa língua ela não pode circular devido ao fato de você estar numa situação formal. Isso é igual você ir para uma audiência, você é advogado e ir para audiência de camiseta. Tem condições. Você tem que usar a roupa de língua adequada ao contexto. Então, por isso que é importante que a gente não. Eu não gosto da expressão, né? Eu tento, né, dizer que sou linguista, falta muito, mas, assim, pelo conhecimento que tenho, a gente desconsidera, né, porque a gramática ela trabalha com a norma culta, e a norma culta não faz parte da norma de não.
A norma culta é considerada uma norma de prestígio. E ela está relacionada diretamente às pessoas que têm uma certa condição social, entendeu? Econômica, por que não dizer? Né? Pessoa que tem um acesso a bens, né, culturais. Então, é sobre isso. E aí a gente desconsidera, por isso que eu não gosto de vício de linguagem. Agora, dizer assim, tal questão, tal resultado, se é ruim, não, porque ela retoma. Agora, existem outras formas de você dizer isso para não ser uma coisa repetitiva. Você tem que mudar um pouco o estilo, né? Claro que cada um tem uma forma de escrever, isso é notável. Algumas reincidências em termos de vocabulário escrito e tudo mais, que você tem suas próprias escolhas lexicais, isso faz parte de cada um. Agora, dizer que isso está errado já é outra história. Entendeu, Loreni? Então, professora, sobre essa questão que a senhora falou dessa visão sobre esse termo vício de linguagem, eu nunca tinha pensado dessa forma, é interessante. Eu, ainda mais, sim, eu realmente sou leigo nesse assunto. Olha, Mas eu não vi por uma questão de um preconceito linguístico. sim, Também no aspecto da repetição, do uso, às vezes até inconsciente. mas vício Não de linguagem é inconsciente, né? outra Mas coisa, David. despercebido. Sim, Despercebido dessa palavra, né? E dessa forma de se expressar, né? Não falei no sentido de não, mas dialeto, estou ou, dizendo que vício de linguagem, segundo os gramáticos, é, por exemplo, alguns pleonasmos, algumas palavras. Aí a pessoa usa a palavra vício de linguagem, mas aí quando coloca tal resultado, não é errado, entendeu? Do ponto de vista gramatical, porque tal resultado ele é uma retomada de algo que já foi dito anteriormente. Então, é um recurso de coesão, porque é uma substituição, uhum, entendeu? entendo. Eu só falei Aí, nesse sentido quando porque se a repete Loreni muito, falou sobre essa repetição excessiva, né? De ter visto várias é, vezes no mesmo aí é texto. como eu disse, a pessoa tem um estilo e deve evitar e substituir por outras expressões, entende? Aí, por Entendo. exemplo, eu tô com essa, eu peguei aqui agora, essa gramática aqui, não sei se dá para ver, deixa eu afastar mais. Essa é uma gramática do Mauro Ferreira. Esse cara, ele é gramático. Ele, inclusive, faz gramáticas pedagógicas. Mas ele não coloca esse tipo. Já tem outros gramáticos mais antigos, como o Evanildo Bechara e outros gramáticos, que eles colocam na parte lá vícios de linguagem. Entende? E quando você vai analisar, são expressões no dia a Entendi. dia. Professora, eu achei bem interessante isso que a senhora pontuou agora sobre cada um tem um jeito de escrever, né? Eu acho que é a nossa identidade na escrita. Isso. E eu acredito que, assim, infelizmente a gente tem perdido um pouco dessa identidade para IA, porque às vezes a gente acaba pensando, né? Ah, escrevi isso aqui, mas não ficou interessante. Eu vou pedir para a IA reescrever com outras Fazer para palavras. mim. É, Exatamente. Só que aí a gente acaba perdendo a nossa identidade dentro do processo isso, de escrita, né, o processo isso. criativo mesmo. Acho bem interessante isso que a senhora pontuou. Por isso que eu acho importante, eu digo a você, gente, não, quando for fazer qualquer atividade, não faça com a ajuda da IA, porque eu vou lá, eu estou lendo o que você está fazendo. Então, se você está fazendo e não está legal, tem que fazer a intervenção, né? Porque tem momentos que não vai ser a IA. E outra coisa que eu falei ontem, até lá na sala de aula onde eu estive, eu disse, gente, tenha cuidado, porque se você começar a fazer isso, você pode correr o risco do seu professor usar uma outra inteligência para analisar seu texto e descobrir algumas coisas, algumas cópias, algumas coisas que você fez. E às vezes você nem copiou, você simplesmente fez, não achou legal, mandou a IA reescrever para você e aí a coisa complicou, né? Porque a gente precisa saber até se já que a gente quer usar a inteligência, a gente tem que saber que a inteligência está a nosso serviço, e não a gente a serviço da inteligência. Né? Porque, por exemplo, como é que eu sei que o meu texto não está bom? Eu tenho que ter uma noção. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho com vocês. Vocês precisam ter uma noção, fazer uma autoavaliação daquilo que vocês estão produzindo.
Para dizer assim, feito Jéssica, professora, não, realmente esse negócio aqui, pode sair, Alisson. Esse negócio aqui não está bom, não. Eu comecei a reescrever. Não ficou legal. Essa metodologia não deu conta, eu já estou vendo outro objetivo, eu já estou reestruturando o artigo, porque eu estou vendo que não ficou legal. Então, além da escrita, tem também o senso do que é que está sendo feito no processo da pesquisa, da construção. Entende? É mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi. Eu não sei também se a aula de hoje ficou clara para vocês. Ficou legal? Sim, eu só quero os exercícios para praticar mais, assim, para Vou mandar. realmente treinar mais, né? Porque eu vejo que isso é treino também, É verdade. treinar. É verdade. Mandar uns trechos lá, tópico frasal para vocês desenvolverem, trecho que está sem, assim, truncado para vocês reescreverem, vai ser legal. Tá bom? Então, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Desejo boa noite a todos, certo? Depois Juliana vai colocar lá a